Todo mundo que entra no mundo dos investimentos acha que está procurando a próxima grande oportunidade, a ação certa, o fundo certo, o momento perfeito para comprar. E é exatamente aí que quase todo mundo começa errado. Porque o maior investidor da história passou décadas repetindo um conselho simples, quase óbvio. E mesmo assim a maioria escolhe ignorar. Quando as pessoas escutam Warren Buffett, elas prestam atenção nas frases sobre ações, empresas sólidas e longo prazo, mas deixam passar aquilo que vem antes de tudo isso. O fundamento que torna qualquer outro conselho possível. Não é algo glamuroso, não aparece em manchetes, não dá print para postar nas redes sociais. Ainda assim, é o conselho mais importante de todos. Buffett nunca construiu riqueza começando pelo mercado. Ele começou por si mesmo. E essa parte quase ninguém quer copiar. Enquanto muita gente perde horas tentando prever se o mercado vai subir ou cair amanhã, Buffett sempre focou em algo muito mais controlável. Aumentar o próprio valor como indivíduo. Aprender mais, pensar melhor, tomar decisões com menos emoção e mais racionalidade. Ele entende que o mercado pode até ser imprevisível, mas a preparação pessoal não é. E aqui está o ponto que incomoda muita gente. Esse conselho não dá resultado rápido. Não promete dobrar dinheiro em 30 dias. Não alimenta a ilusão de atalhos financeiros. Pelo contrário, ele exige paciência, consistência e humildade para admitir que antes de investir em qualquer ativo, talvez o melhor investimento ainda não tenha sido feito. A maioria das pessoas quer começar pelo final. Quer o retorno sem o processo. Quer o efeito sem a causa. Buffett fez o oposto. Ele construiu a mente antes de construir o patrimônio. E é por isso que, mesmo com todo mundo tendo acesso às mesmas informações hoje, pouquíssimas pessoas conseguem resultados parecidos. Ao longo deste vídeo, você vai entender qual é exatamente esse conselho, por que ele é tão ignorado e como ele influencia silenciosamente todas as decisões financeiras que você toma, inclusive aquelas que parecem pequenas, mas custam caro ao longo do tempo. Depois de ouvir histórias sobre Warren Buffett, muita gente sai motivada, mas com o foco completamente errado. A pessoa anota o nome das empresas que ele gosta, tenta copiar a carteira, estuda gráficos, acompanha notícias todos os dias. Parece esforço, parece dedicação, mas no fundo é só uma forma elegante de fugir do essencial. O erro mais comum é acreditar que investir é apenas escolher ativos, como se o dinheiro crescesse sozinho, independentemente de quem está tomando as decisões. Buffett sempre deixou claro que isso é uma ilusão perigosa. O maior risco não está no mercado, está no comportamento de quem investe. A verdade é simples e desconfortável. Duas pessoas podem investir no mesmo ativo, no mesmo dia, e ter resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Não por causa da ação, mas por causa das decisões tomadas no caminho. Medo, ganância, ansiedade e falta de preparo custam muito mais do que qualquer taxa ou imposto. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque escolheu algo ruim. Perde porque vende na hora errada, compra por impulso ou entra em algo que não entende. E isso não se resolve com mais dicas quentes ou mais horas olhando a cotação subir e descer. Se resolve com preparo interno. Buffett sempre priorizou entender profundamente o que estava fazendo. Ele nunca teve pressa de agir. Preferia ficar parado do que tomar uma decisão mal pensada. Para ele, não fazer nada, muitas vezes, é mais inteligente do que fazer algo só para não ficar de fora. Esse é o ponto onde muitos se sabotam. Vivemos numa época em que ficar parado parece errado. Se o mercado sobe, surge a sensação de estar perdendo dinheiro. Se cai, surge o medo de perder tudo. Sem preparo emocional e intelectual, a pessoa vira refém do próprio impulso. E aqui está uma ideia que quase ninguém aceita. Investir não é sobre inteligência, é sobre disciplina. Não é sobre saber mais do que os outros, mas sobre cometer menos erros graves ao longo do tempo. Buffett entende que evitar erros grandes é muito mais importante do que acertar movimentos espetaculares. Por isso, antes de falar em ações, fundos ou qualquer estratégia, ele sempre volta ao mesmo ponto. Quem você é como tomador de decisões? Seu autocontrole, sua capacidade de esperar,
sua clareza mental. Ignorar isso é construir riqueza em terreno instável. Agora, vamos entrar diretamente no conselho que resume tudo isso e entender por que ele é simples, poderoso e tão ignorado pela maioria. Depois de tanto mistério, o conselho em si é quase decepcionante para quem espera algo complexo. Warren Buffett resume em poucas palavras aquilo que guiou toda a vida financeira dele. Invista primeiro em você mesmo. Não em ações, não em imóveis, não em tendências, em você. E justamente por parecer simples demais, esse conselho é ignorado. As pessoas acham que investir em si mesmo é algo vago, sem forma, sem número, sem retorno claro. Mas Buffett sempre enxergou isso como o investimento mais seguro que existe. Aquele que ninguém pode tirar de você, independentemente do que aconteça com a economia. Quando ele fala em investir em si mesmo, não está falando apenas de cursos ou diplomas. Está falando de habilidades que acompanham você para qualquer lugar. Comunicação, capacidade de pensar com clareza, entender números, negociar melhor, tomar decisões sob pressão. Essas habilidades aumentam seu valor no mercado e, mais importante ainda, melhoram todas as decisões financeiras que você toma ao longo da vida. Buffett costuma dizer que a melhor coisa que ele fez quando jovem foi aprender a se comunicar. Não porque isso o deixou famoso, mas porque multiplicou tudo o que ele fazia. Uma boa ideia mal comunicada morre. Uma ideia simples, bem comunicada, cria oportunidades. Esse tipo de investimento funciona como juros compostos invisíveis. No começo, quase não dá para notar, mas com o tempo ele se acumula. Uma decisão melhor aqui, um erro evitado ali, uma oportunidade aproveitada mais à frente. Quando você percebe, o efeito é enorme. O problema é que investir em si mesmo exige algo que o mercado não cobra: responsabilidade pessoal. Não dá para culpar a crise, o governo ou o mercado se você não evoluiu. É um investimento silencioso, sem aplausos, sem confirmação imediata. E aqui está a grande diferença entre quem cresce financeiramente e quem fica patinando. Quem entende esse conselho usa o mercado como ferramenta. Quem ignora vira refém dele. Buffett nunca dependeu do mercado para ser inteligente. Ele se preparou para quando as oportunidades aparecessem. Se o conselho de Warren Buffett é tão lógico, a pergunta inevitável é: por que tão poucas pessoas colocam isso em prática? A resposta não está na falta de informação. Está no desconforto que esse conselho provoca. Investir em si mesmo exige tempo, esforço e, principalmente, paciência. E isso vai contra tudo o que o mercado vende hoje. Vivemos cercados por promessas de resultado rápido, ganho imediato, fórmulas simples para problemas complexos. Diante disso, investir em si mesmo parece lento demais, quase sem graça. Não há gráficos subindo, não há notificações animadoras, não há sensação instantânea de progresso. Existe apenas o trabalho silencioso de melhorar um pouco a cada dia. Outro motivo é que esse tipo de investimento não dá status. Comprar uma ação famosa parece inteligente. Falar que está estudando fundamentos, comportamento ou comunicação não impressiona ninguém. Muitas pessoas preferem parecer bem-sucedidas agora do que realmente se tornarem bem-sucedidas no longo prazo. Além disso, investir em si mesmo obriga a encarar limitações pessoais, reconhecer que você ainda não sabe o suficiente, que toma decisões ruins por emoção, que reage mal a perdas. Isso fere o ego. É mais fácil culpar o mercado do que assumir que o problema pode estar na forma como você pensa e age. Buffett sempre foi o oposto disso. Ele nunca teve pressa de provar nada para ninguém. Enquanto outros queriam mostrar resultados rápidos, ele se concentrava em construir uma base sólida. Ele sabia que, com o tempo, essa base faria toda a diferença. E fez. Existe também a questão da disciplina. Investir em si mesmo não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo. Ler, estudar, refletir, melhorar hábitos, controlar impulsos. Não há linha de chegada. E muita gente desiste justamente porque não vê um ponto final claro. Por fim, há um detalhe crucial. Esse conselho coloca toda a responsabilidade nas suas mãos.
Se você é o principal ativo, não há desculpas. Não dá para terceirizar decisões. Não dá para seguir a manada e depois reclamar do resultado. É você, suas escolhas e as consequências delas. Vamos ligar esse conselho diretamente à construção de riqueza ao longo do tempo e entender por que ele influencia silenciosamente cada real que você ganha, investe ou perde. Quando você entende que investir em si mesmo vem antes de qualquer aplicação financeira, tudo começa a fazer mais sentido. A riqueza deixa de ser um evento isolado e passa a ser uma consequência natural das decisões que você toma ao longo do tempo. É aqui que o conselho mostra toda a sua força. Quem investe em si mesmo toma decisões melhores com dinheiro, não porque adivinha o mercado, mas porque entende o que está fazendo. Essa pessoa não entra em algo só porque está na moda, não vende em pânico na primeira queda e não aposta dinheiro que não pode perder. Ela pensa antes de agir. E pensar bem, no mundo financeiro vale mais do que qualquer dica. Esse preparo reduz erros caros. Um erro evitado hoje pode significar dezenas de milhares de reais preservados no futuro. Uma decisão emocional pode custar anos de trabalho. A maioria das pessoas subestima o impacto disso porque olha apenas para ganhos e não para perdas evitadas. Mas, ao longo do tempo, quem perde menos acaba acumulando mais. Existe também o efeito da renda. Quando você investe em habilidades, você aumenta sua capacidade de ganhar dinheiro. Seja negociando melhor um salário, abrindo um negócio, fazendo escolhas profissionais mais inteligentes ou simplesmente sabendo dizer não para oportunidades ruins. Quanto mais você ganha, mais capacidade tem de investir. O ciclo se fortalece. Outro ponto importante é a consistência. Pessoas despreparadas vivem pulando de estratégia em estratégia. Um mês acreditam em uma coisa, no outro mudam tudo. Quem investe em si mesmo entende o plano e consegue segui-lo por anos. E riqueza, quase sempre, é resultado de constância, não de movimentos brilhantes isolados. Esse conselho também protege você em momentos difíceis. Crises econômicas vêm e vão. Mercados sobem e caem. Mas conhecimento, clareza mental e disciplina não desaparecem em uma crise. Pelo contrário, é nesses momentos que elas se tornam ainda mais valiosas. No fim das contas, o maior diferencial não está na carteira de investimentos, mas em quem está por trás dela. Duas pessoas podem ter o mesmo dinheiro, os mesmos ativos e o mesmo prazo. Aquela que investiu em si mesma terá muito mais chances de chegar longe. Depois de tudo isso, fica claro que o conselho mais ignorado de Warren Buffett não tem nada de sofisticado. Ele não exige acesso privilegiado, informações secretas ou grandes quantias de dinheiro. Exige algo muito mais raro: compromisso com o próprio crescimento. Buffett nunca construiu riqueza tentando parecer inteligente. Ele construiu riqueza se tornando mais preparado a cada ano. Enquanto muita gente estava preocupada com o que o mercado faria amanhã, ele estava focado em entender melhor hoje. E essa diferença de postura, repetida por décadas, cria um abismo enorme de resultados. Quando você investe em si mesmo, cada real que entra na sua vida passa a ser tratado com mais respeito. Você pensa antes de gastar, antes de investir, antes de assumir riscos. Não porque virou alguém medroso, mas porque ficou mais consciente. E consciência financeira vale mais do que qualquer planilha. Esse conselho também muda a forma como você encara o tempo. Em vez de buscar atalhos, você passa a valorizar o processo. Em vez de ansiedade, desenvolve paciência. Em vez de culpa, assume responsabilidade. Aos poucos, decisões melhores começam a se acumular. E esse acúmulo silencioso é o que constrói riqueza de verdade. Talvez o maior erro das pessoas não seja investir pouco, mas investir na ordem errada. Começam pelo mercado, quando deveriam começar pela mente. Buffett fez o oposto. E por isso, mesmo em um mundo cheio de informações, poucos conseguem repetir seus resultados. A reflexão final é simples, mas poderosa. Se você fosse o seu próprio investimento, estaria satisfeito com os aportes que tem feito? Não apenas em dinheiro, mas em tempo, atenção e aprendizado.
No fim, o mercado recompensa quem está preparado, e preparação não se compra pronta. Ela se constrói todos os dias com escolhas pequenas, consistentes e muitas vezes invisíveis. Esse é o conselho mais ignorado e, justamente por isso, o mais importante. Se esse vídeo fez você enxergar investimentos de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a ideia não é promessa rápida, é construção real. Comenta aqui embaixo qual habilidade você vai começar a investir em você mesmo a partir de hoje.